الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد. Caros irmãos e estimadas irmãs, o Ikhlas faz parte da nossa religião. Aliás, o Ikhlas é a nossa religião. Allah subhanahu wa ta'ala, em inúmeros versículos do Coran, repete dizendo: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا إخلاص, إخلاص, إخلاص. E muitos de nós repetimos este termo e até traduzimos como sinceridade. Mas qual é o conceito real do Ikhlas, trocando em 500? É desejar com a sua boa ação apenas o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. É desejar com sua boa ação apenas o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. É desejar com sua boa ação apenas o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Salah somente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Saum somente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. Hajj somente para o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala. A partir do momento que envolvemos uma outra criatura na nossa ação, ainda que seja do tamanho de um átomo, deixa de existir o Ikhlas, a sinceridade para com Allah subhanahu wa ta'ala. E é por isso que um homem veio até o Nabi alayhi salatu wassalam e disse: eu pretendo com as minhas ações o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala e também o agrado das pessoas. Juntar o útil e o agradável, conforme nós usamos o termo. Quero o agrado de Allah subhanahu wa ta'ala com esta ação, mas também quero o agrado das pessoas, o elogio das pessoas, o like das pessoas, mais seguidores nas redes sociais. É para Allah, mas também وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا. Eu estou a viver no planeta Terra e preciso também de gostos, de seguidores. Então Allah subhanahu wa ta'ala fez descer o versículo: إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ, e diz: فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Que pratiquem com boas ações, وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا, sem associar nada junto de Allah subhanahu wa ta'ala. E o Nabi sallallahu alayhi wa sallam esclareceu: Inna akhwafa ma akhafu alaykum ash-shirku al-asghar. O que eu mais temo para vós, ó minha nação? Ash-shirku al-asghar. Shirk,
pequeno, al-asghar, o menor, conforme descreveu, como uma formiga preta, numa rocha preta, numa escuridão. Quer dizer, uma coisa muito invisível. É isso que o Nabi sallallahu alaihi wasallam temia para nós. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر. يا رسول الله, qual é a definição? O que significa الشرك الأصغر? Que tanto temes? Respondeu: الرياء. الرياء, ostentação, exibição, mostrar às pessoas: eu preciso de seguidores, eu preciso de likes, preciso de mais aderentes. Quando trata-se de religião, tudo isso, caros irmãos e estimadas irmãs, não é aceitável. Faça isso com negócio, com dunya. É importante. Marketing. Quer vender seu produto, sua mercadoria? Faça. Não há problema. O problema é envolver tudo isso na religião e em nome da religião querer aplausos das pessoas. E este é um sinal, uma qualidade dos hipócritas. Allah subhanahu wa ta'ala, quando fala deles, diz: وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Quando se levantam para observar o salah, levantam-se com preguiça. Tenho que fazer. Estou cansado, tenho que fazer. Com preguiça, total preguiça. E depois, يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Com preguiça e ainda desejam que as pessoas estejam presentes, a presenciar, que olha, aquele está a fazer salah. Aquele está a fazer salah. Se as pessoas não estivessem lá, ele nem salah faria. Ele nem salah faria. Está com preguiça. O que culminou para a observância do salah é a presença das pessoas. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى يُرَاءُونَ النَّاسَ. Para as pessoas verem que afinal aquele faz salah, aquele é obediente aos pais, aquele fora do masjid todas as sextas-feiras tira calhamaço de 500 e entrega aos necessitados. E é por isso que um homem foi ter com Hudhaifa radiyallahu anhu wa ardah e disse: como posso saber se sou ou não hipócrita? Se sou ou não hipócrita? Hudhaifa radiyallahu anhu trouxe cá o critério. Diz: observas salat facultativos a sós, recitas o Coran na sua casa, quando ninguém está para ver. Ele disse sim. Disse: então não fazes parte. Não fazes parte. Munáfiq, hipócrita, quer multidão, quer aplausos, quer presença. Quando está a sós, ele não quer saber de nada. Salah é só no masjid, em casa não há nada. Tilawatul Quran é só no masjid. E uns até dizem que eu só tenho força de recitar o Quran quando as pessoas estão presentes. Este é um problema. É um grande problema. Não só problema, é um grande problema. Porque Allah subhanahu wa ta'ala diz: Ana aghna shuraka an shirk. Eu não preciso de parceiros. Eu não preciso de parceiros.
a partir do momento que nós envolvemos uma criatura no ibadah, esta ação deixa de ter validade perante Allah subhanahu wa ta'ala. E no hadith, o Nabi sallallahu alaihi wasallam até diz que no dia do juízo final, Allah subhanahu wa ta'ala dirá: olha, você praticou para aquele, não é? Já foi falado que aquele, mashallah, e terminou. Faz favor, a sua porta é por lá, inferno. Queria agradar aquele, vai e peça a ele ajuda, peça a ele o paraíso. E quem poderá socorrer? Ninguém fora Allah subhanahu wa ta'ala. Caros irmãos, estimadas irmãs, que fique bem claro, a regra, o princípio do Islã diz que a ação feita secretamente é mais amada por Allah subhanahu wa ta'ala, em segredo. Salvo se haja maiores benefícios em exibi-la, ou Allah subhanahu wa ta'ala ordenou que fosse exibido. Por exemplo, salat obrigatório, ninguém pode dizer que eu quero fazer em casa para ninguém ver. Não, está errado. Deve vir ao masjid, deve combater o seu nafs para agradar a Allah subhanahu wa ta'ala. Mas tudo o resto, faça em casa. Allahu Akbar. O Nabi sallallahu alaihi wasallam ordenava que seus companheiros, radiyallahu anhum, e ele próprio, sallallahu alaihi wasallam, observava todos os seus facultativos em casa. Sabiam? Antes do Al-Fajr, antes do Dhuhr, depois do Isha, Sunanul Rawatib, tudo era praticado em casa. Por quê? Se no próprio hadith consta que um único salah feito no Masjid Nabawi é melhor alf salah, khairun min alf salah. Salat obrigatório e facultativo. E mesmo assim, o Nabi sallallahu alaihi wasallam ensinava a seus companheiros que, olha, salat facultativo em casa, salat obrigatório no masjid, para educar, para tirar esta hipocrisia, este amor, esta ostentação que cada um tem no seu coração. É preciso treinar. Os nossos antepassados diziam que eu nunca combati algo tão forte como o riá, ostentação. Outros diziam que eu levei 20 a 40 anos para vencer. O que dizer hoje, caros irmãos, estimadas irmãs, que temos o celular. Temos o celular. A pessoa cá, no Masjid Muhammad, alayhi salatu wassalam, consegue transmitir até a Europa, Estados Unidos, que olha, eu dei caridade. E fazemos. E qual é o pretexto que nós sempre mencionamos? É para incentivar o próximo. Allahu Akbar. Enganamos a nós próprios. E é por isso que Allah subhanahu wa ta'ala diz: "In tubdu sadaqati fa ni'ma hi." Se fazerem abertamente a caridade, é aceitável. É aceitável. "Wa in tukhfuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa khairul lakum." Mas se ocultardes e derdes em segredo, fa huwa khairul lakum. Então, isso é melhor para vós. Az-Zubair ibn al-Awwam, radiyallahu anhu, costumava dizer: "Man istata'a minkum an yakuna lahu khiba'an min 'amali salih falyaf'al." Aquele que conseguir ter um segredo, boas ações em segredo, ainda que sejam algumas, então que o faça. Que ninguém tenha acesso, nem sua esposa tem acesso. É possível ou não?
O Nabi sallallahu alaihi wasallam, quando mencionou aquelas 7 pessoas que terão o privilégio de estar na sombra de Allah subhanahu wa ta'ala no dia do juízo final, disse: وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ. Deu caridade com a sua mão direita sem que a mão esquerda tivesse acesso a esta informação. Allahu Akbar. Exagero. A sua mão esquerda não teve acesso. A sua esposa não teve acesso. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Aquele homem que recordou-se de Allah subhanahu wa ta'ala a sós e derramou lágrimas. Na multidão é fácil chorar, que Allah proteja todos nós. Mas a sós, ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. Está a sós. Consta que existiram homens que durante 20, 30 anos choravam nas suas almofadas sem que suas esposas tivessem conhecimento. Allahu Akbar. É entre eu e Allah subhanahu wa ta'ala. Ter segredo com Allah subhanahu wa ta'ala e não mostrar tudo. Hoje, caros irmãos, começando por mim, que Allah proteja todos. Quem pode dizer que, olha, eu tenho uma boa ação? Eu tenho uma boa ação que ninguém tem conhecimento fora Allah subhanahu wa ta'ala. Se o mundo não tem conhecimento através das redes sociais, os nossos amigos têm conhecimento. Se esses não têm, a nossa esposa tem, o nosso filho tem. É por isso que nós alertamos. Acorda no Qiyamul Layl, não faça salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, para as pessoas saberem que, olha, afinal, acorda 3 horas de madrugada. E 3 horas de madrugada, o que a pessoa faz? Qiyamul Layl já é um indicador. Já revelou o seu segredo com Allah subhanahu wa ta'ala. Quer enviar salam? Envia na hora do Fajr, onde é suposto todos estarem acordados. 7 horas, 8 horas, não 3 horas de madrugada. Essa hora entre você e Allah subhanahu wa ta'ala. Ali ibn al-Hussein radiyallahu anhu wa arda wa rahimahullah, foi neto de Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Diz que foi acusado que, olha, esta é cacata. É cacata. Tem muito dinheiro, mas não dá caridade. Hoje nós também acusamos os nossos empresários. Que, olha, aquele é rico, mas é cacata. Porque não deu assim. É cacata porque não deu assim. Ali ibn al-Hussein radiyallahu anhu foi acusado, olha, cacata. Neto de Sahaba radiyallahu anhu, cacata. Avarento. Faleceu. Aqueles que deram banho notaram calos na sua costa. Quer dizer, a pele toda preta. A pele toda preta, manchada. Depois de 1 mês, começou a sentir-se fome em Medina. Notava-se que as pessoas estão a passar fome. E as mesmas começaram a dizer que, olha, nós recebíamos cá na nossa porta, quando abríamos para o Al-Fajr, encontrávamos já um cabaz. Comida. 70 casas que durante 20 ou 30 anos Ali ibn al-Hussein radiyallahu anhu carregava sozinho nas suas costas. Nem seu trabalhador tinha conhecimento. E deixava de porta em porta. Este é meu segredo com Allah subhanahu wa ta'ala. Este é meu segredo com Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Bakr, Umar radiyallahu anhu diz que certa vez eu segui e notei que Abu Bakr radiyallahu anhu entrou numa casa. Hoje podíamos dizer que, olha, aquele está a esconder a casa da amante.
Quando Abu Bakr saiu, Umar radiallahu anhu foi até aquela casa e disse que, olha, aquele homem que esteve cá, Khalifatul Muslimin, já era Khalifa. Aquele homem veio fazer o que cá? Disse que não, ele sempre vem, tratava-se de uma mulher cega, var e prepara para mim comida. Allahu Akbar. Um segredo entre eu e Allah subhanahu wa ta'ala veio à tona. Este som que nós temos cá no Masjid Muhammad, talvez muitos não sabiam. A pessoa, quando esteve a montar o som, eu perguntei quem financiou. Uma pessoa de confiança. Disse que, Sheikh, a pessoa disse que não quer que seu nome seja mencionado. A pessoa disse que não quer que seu nome seja mencionado. Mas nós estamos cá a tirar benefícios e proveitos deste som. E são inúmeras, caros irmãos, as histórias. Consta que um jejuou durante 40 anos sem conhecimento da sua família. Como é possível? Diz que levava o pequeno almoço de manhã, quando chegasse ao mercado, entregava. Caridade. As pessoas achavam que este já tomou o pequeno almoço em casa. Quando regressasse, tomava com eles o iftar. Nunca disse para a sua família que eu estou em jejum ou de jejum. É meu segredo com Allah subhanahu wa ta'ala. Caros irmãos, uktum hasanatika kama taktumu sayyiatik. Esconda a sua boa ação, tal como você esconde a sua má ação. Aqui, quando alguém pratica, quer dizer, estou a falar de pessoas decentes, quando pratica um pecado, a tendência é de esconder e não mostrar. O mesmo sucede quando tratam-se de boas ações. Uktum. Você pode usar um dia esta cartada junto de Allah subhanahu wa ta'ala. Pode precisar. E você apresenta esta carta a Allah subhanahu wa ta'ala. Tem momentos que nós estamos aflitos. Olhamos para o lado direito, não há nada. Lado esquerdo, não há nada. Só temos a parte superior. Então, a pessoa apresenta esta carta. Nabi sallallahu alaihi wasallam diz que no passado existiam 3 homens que foram passear e entraram numa caverna. Entraram numa caverna. Quando entraram, caiu uma rocha e fechou a boca, a entrada da caverna. Uma rocha. Tentaram empurrar. Impossível, é uma rocha, 3 pessoas. Então um deles disse que, olha, aqui, salvação é só cada um de nós mencionar uma boa ação que ele fez somente para o agrado de Allah e ninguém mais tem conhecimento. Um deles disse, ya Allah, tinha uma minha prima que tinha necessidade de dinheiro. Eu pedi a ela antes para cometer adultério e negou. Mas chegou uma altura que ela já precisava de dinheiro. Veio ao meu encontro, eu disse que posso dar, mas em troca de adultério. E ela cedeu, até que quando eu estive já entre suas pernas e suas mãos, quer dizer já, ela disse, ittaqillah, tenha medo de Allah. Ele disse, oh Allah, se eu deixei este ato somente para o seu agrado, então afasta-nos dessa dificuldade. A rocha afastou-se, ligeiramente. O outro disse que eu tinha um funcionário que abandonou o trabalho e não levou sua remuneração. Eu levei esta remuneração e investi. Depois de um tempo, ele veio e disse, quero o meu direito. Ele disse que tudo isso é seu. Ele investiu este dinheiro. Já havia lá inúmeros, centenas de gado. Ele disse, tudo isso é seu. Disse a Allah, ele levou tudo sem deixar sequer um animal. Se eu fiz isso somente para o seu agrado, então afasta-nos dessa dificuldade. E a rocha moveu-se ligeiramente. O terceiro disse que, Allah, certa vez eu atrasei, tinha um trabalho. E quando trouxe o alimento, o jantar, os meus pais já estavam a dormir.
E os meus filhos iam chorando com fome. E eu não dei a nenhum deles de comer antes de servir aos meus pais. Se eu fiz isso somente para o seu agrado, então remova de nós essa dificuldade. A rocha moveu-se e eles saíram. Segredo com Allah subhanahu wa ta'ala. Mesmo para terminar, senão a vezes Mahmoud vai mostrar o meu relógio. Por vezes nós perguntamos a nós próprios, olha lá aquele gajo, pá, fazia isso, fazia aquilo, fazia isso, fazia aquilo. E todos os sinais da sua morte foram bons sinais. Nós já explicamos que Ahlu Sunnati wal Jama'a la yashhaduna bil Jannah ou bil Nar illa man shahida lahu an-nas. Não dissemos que este foi para o inferno ou para a Jannah, excepto que haja um texto a confirmar. Mas existem bons sinais. Existem pessoas que fizeram muita maldade. E nós até perguntamos, olha, como é possível? Todos esses sinais de boa morte, que tem uma boa relação com Allah subhanahu wa ta'ala. Então, o hadith do Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz: وَإِنَّ الرَّجُلَ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ فِيمَا يَبْدُو عِنْدَ النَّاسِ حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيدخل الجنة. Diz que às vezes a pessoa pratica com ações dos residentes do inferno. فيما يبدو عند الناس. فيما يبدو عند الناس. No ponto de vista das pessoas, as pessoas têm acesso apenas à maldade dele. Esta versão do hadith é muito importante. فيما يبدو عند الناس. As pessoas têm acesso às suas maldades. As suas boas ações, ele não tem acesso. Ou as pessoas não têm acesso. Se calhar era daqueles que tinha segredo. فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابِ فَيَدْخُلُ الْجَنَّةِ. E acaba entrando no paraíso. Mas todos achavam que, olha, este aqui já foi para o inferno. فِيمَا يَبْدُ عِنْدَ النَّاسِ. No ponto de vista da sociedade, este já foi para o inferno. E o oposto também aplica-se. O que mais amedronta? Mashallah, salah, zakah, muito caridade, mas tudo estava misturado. Que Allah proteja todos nós. Tudo estava misturado. Ele queria 50% para Allah, mas eu também preciso de 50% cá para a dunya, para ser respeitado, quando entrar no masjid, atrasado, ser dado lugar no primeiro saf. Todas essas vantagens, vis, fayadkhulu an-nar, e acaba entrando no inferno. Portanto, caros irmãos, estimadas irmãs, fica para mim e para vós este conselho. O que mais obstrui o ikhlas é o nosso celular. É o nosso celular. Hoje, a pessoa quando vai para a Umrah, todos nós temos acesso. Ou não? Agora, Hajj. Através das redes sociais. Outro nem está a fazer doa. É mentiroso. Levanta a sua mão assim, diz para o seu amigo, tira foto. Doa ele não está a fazer. Só levantou suas mãos ali diante do Kaaba. Outro até no Salah, tira-me lá foto. Outro abre o Mus'haf, tira-me lá foto. Que Allah proteja todos nós. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله اعلموا أن الله أمركم بالصلاة والسلام على خير الأنام، فقال عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين الأئمة المهديين الذين قضوا بالحق وبه كانوا يعدلون،
وعن سائر الصحابة أجمعين وعنا معهم بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. Natura, a água 100% mineral em garrafão de 18,9 litros. Entrega gratuita.